E a única coisa que pararia esse desejo irrefreado de sentir o prazer máximo das coisas seria a morte. Porque a morte é algo que a gente não tem representação. E por não ter representação, representaria algo inalcançável, inatingido, e ela não só calaria essas vozes de desejo, mas ela em si seria o desejo supremo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e essa semana o algoritmo místico, randomizador cibernético nos trouxe Other Side. Eu achava que o randomizador ia nos pregar umas peças aí e trazer músicas muito obscuras, mas acabou trazendo mais um hit da banda. Então é essa que a gente vai traduzir hoje, clássico petardo musical, aí o Chili Peppers, né, junto com By The Way, o Californication, aí já estava consolidando o estilo deles, pra não ter dúvidas, né? Eu acho que ali, como a gente sempre conversa no canal, o início da carreira da banda ali tem fãs fiéis, a gente sabe que tem. Tem pessoas que entraram e começaram a gostar do Chili Peppers pelo Mother's Milk ou pelo Blood Sugar Sex Magik, mas eu acho que ali no By The Way e no Californication é quando consolidou estrondosamente o sucesso da banda mundial, né? E no Brasil também, né? Até no One Half Minute, o clipe de Aeroplane já passava direto na MTV, então também a gente já estava acostumado a ver Chili Peppers, mas eu acho que aqui se consolida assim o sucesso deles, acho que inegável, né? Todo mundo sabe, todo mundo que gosta de Chili Peppers com certeza já ouviu By The Way, né? Então eu acho que essa é uma música bem interessante, tem umas surpresinhas na letra, a temática é aquela que a gente já conhece e bem conhece do Anthony, mas eu acho que é uma letra que pode ter algo mais profundo, então vamos analisar ela? Podemos começar pelo nome da música, né? Other Side. Aqui então, o outro lado, mas é curioso porque Other Side é escrito separado, então aqui tá junto. Então, será que é um Other Side do Anthony, né? Algo específico para ele, ou ele simplesmente quis fazer um trocadilho com as palavras? Vamos ver, né? E ele diz classicamente, how long will I slide? Well, separate my side, I don't believe it's bad, sitting in my throat, it's all I ever, né? Slitting, né? Então, vamos lá. How long, né? Por quanto tempo eu vou deslizar, né? Então, o deslize em inglês é o mesmo deslize em português, né? Documentadamente, o Anthony já falou que essa música é uma alusão ao abuso de substâncias, né? E mais do que isso, né? Essa é uma letra bem profunda, isso que é legal dos Chili Peppers, né? Eles usam letras profundas até mesmo nos hits, né? Tem aquelas bandas que, na hora de fazer o hit, deixa a letra mais bobinha, mas os Chili Peppers não, né? Ele usa toda a sua irreverência e toda a sua criatividade também nos hits, e isso é muito legal, né? Então, quem quiser algo a mais para encontrar na música dos Chili Peppers, pode ir além daquela música que seria só mainstream, né? Com um refrão para ficar na cabeça e às vezes a letra chega até a ser descartável, né? Então, eu entendo muito bem isso é uma coisa que eu nunca condenei, então eu não acho que seja ruim tu criar uma música para atingir o maior número possível de pessoas e ter uma letra que não seja tão profunda, mas ao mesmo tempo é muito legal que tem alguém que se preocupe em fazer uma música que seja um hit e ao mesmo tempo tem uma letra profunda, né? Então, separate my side, né? Separa o meu lado, né? Então, será que é o lado sóbrio e o lado que abusa substâncias? Ou será que ele consegue separar essas duas coisas, né? Então, por quanto tempo eu vou deslizar? Então ele está se perguntando, né? Mais uma recaída, né? Então ele quer separar os lados. I don't believe it's bad, né? Então eu não acredito que seja ruim. Aqui o Anthony também já deu entrevistas falando que ele não acredita que a história dele e essa relação que ele tem com o abuso de drogas e substâncias seja algo ruim, porque essas coisas formaram quem ele é. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, assim, e eu acho que tem um lado que é positivo, sim, ele ter sobrevivido, mas tem um lado que, assim como muitos outros que seguiram essa linha que ele escolheu seguir, não sobreviveram, né? Então, e o próprio, né, o homenageado dele em muitas músicas, né, o Hilo, acabou não aguentando, né? E o próprio Anthony até deu uma entrevista, assim, que é interessante, assim, ele falou... Ele dá a entender, não vou botar palavras na boca dele, né? Mas o que eu entendi dessa entrevista é que ele meio que falava que o Hilo não foi forte, né? E que ele conseguiu aguentar e surfar nessa onda, né? Do vício, da adição, ao mesmo tempo que as recaídas, mas ele nunca caiu tanto a ponto de afundar. E o Hilo já era um cara que afundou tanto que ele não tinha mais volta, não conseguia, talvez, se equilibrar nessa onda do abuso de substâncias e a criatividade e tudo mais, né? Que é um tema que eu quero abordar também no futuro, porque eu acho que ele é muito interessante. Mas
Eu acho interessante do Anthony ter dito assim, ou dado a entender pela minha interpretação na entrevista, que o Hillel escolheu ter uma overdose porque ele não aguentava mais ficar nesses deslizes, assim. Então é interessante, né? E aí ele diz, slitting my throat, it's all I ever, né? Então, cortando a minha garganta é algo que eu sempre, né? Então ele deixa incompleto, né? I'll ever do, ou alguma coisa assim, ele deveria completar essa frase, então que ela fique em aberto, e acho que a ideia é proposital, né? Será que ele pensa em cortar a garganta? Então, é outra parte que também acaba estando presente, assim, né? Esse perigo iminente está sempre presente na pessoa que lida e que surfa essas linhas tênues entre o abismo e a criatividade, a elevação que a substância dá. Então, profundo. Então, é um tema muito interessante, assim, né? I heard your voice through a photograph. I thought it up, brought it up the past. Então, aqui, dificilzinho de falar, né? Então, um nativo consegue falar isso aqui muito mais fácil do que nós, né? Porque tem muito TH e tem PH junto, né? Então, eu escutei a sua voz através de uma fotografia, né? Through a photograph. Então, quem lembra lá do início do canal, né? TH, língua nos dentes, ajuda a pronunciar esse fonema que a gente não tem no Brasil, né? I thought it up e brought up the past, né? Então, eu escutei a sua voz através de uma fotografia, a ideia de relembrar, né? Então, provavelmente o Hillel ou alguém, muitas das pessoas que ficaram perdidas pelo caminho, né? Porque o Anthony gosta de escrever muito sobre as pessoas que ele conheceu. Então, ele está dizendo, né? Talvez olhando a fotografia, trouxe memórias a ponto delas serem muito vivas, né? I thought it up e brought up the past, né? Então, eu pensei sobre isso e isso trouxe o passado de volta, né? Trouxe à tona, né? Brought up é a ideia de trazer à tona. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Então, uma vez que você conhece, você nunca consegue voltar atrás. Curioso que no vídeo que eu fiz sobre Michael Jackson, eu acho que era a mesma coisa, assim. Claro que eu estava falando da inocência e da ingenuidade da pessoa que escuta uma música e uma obra de arte quando ela não toca um instrumento versus quando a pessoa já entende um pouquinho como funciona. E eu acho que a mesma coisa deve ser com a pessoa que vive nessa linha do vício ou a pessoa que já cai nessa... E também tem a coisa, né, dos alcoólicos anônimos e pessoas que usam substâncias que o vício nunca vai embora, né? Então, acho que a partir do momento que... Aí aqui é debatível, né? Porque tem muitas teorias sobre isso, mas a partir do momento em que a pessoa adquire um vício, né? Fica dependente de alguma coisa, ela nunca vai embora. Ou a partir do momento que, né? Tem teorias que dizem que todos nós somos viciados, mas umas pessoas têm esse vício de maneira mais elevada e quando ele acorda, ele não volta a dormir. Então também pode ser outro lado, né, dessa teoria, mas essa ideia de que o Anthony já sabe como é o outro lado e agora nunca mais vai conseguir voltar à realidade antes de ser uma pessoa que abusa substâncias, né? I gotta take it on the other side, né? Então eu tenho que enfrentar, né? Take it on é a ideia de carregar o peso, né? Ou também pode ser a ideia de take on, é a ideia de enfrentamento, assim, né? Então eu vou enfrentar o que é legal, o que é como sempre nas letras do Anthony, ele sempre tem essa coisa de, e talvez é o que tenha mantido ele vivo, ele tem essa política interna pessoal de enfrentamento. Então ele não é um cara que esconde o seu passado e ele não é um cara que foge dos seus problemas. Ele entende perfeitamente quem ele é e o que ele precisa enfrentar, né? Então, I gotta take it on the other side, né? Eu preciso enfrentar o outro lado, né? Então, talvez a ideia de um lado sombrio, um lado de luz, um lado que é completo, isso aqui é muito freudiano, né? Mas um lado que é completamente um desejo irrefreado e outro lado que é o controle, o autocontrole, né? Então eu acho que aqui tem outras metáforas que ele usa na letra, né? Claro, Chili Peppers, às vezes a gente tem que dar uma olhadinha na letra antes, porque o Anthony adora uma metáfora obscura que precisa ser pesquisada, mas pelo que eu estava lendo aqui, assim, tem muitas metáforas muito psicológicas, assim, né? Porque, segundo Freud, se a gente não tivesse um freio interno, né, que é o nosso superego, a gente viveria a serviço do nosso id, que é prazer puro, né? Então todos nós lutamos com algum tipo de desejo, né? Então, teoricamente, todos nós seríamos viciados, mas a diferença é que o nosso vício humano é em prazer. Então, qual é a escolha do prazer fica para cada indivíduo escolher, né? Umas pessoas acabam usando substância, outras pessoas acabam consumindo, outras pessoas, né, indo na academia. Então, cada pessoa acha a sua maneira de satisfazer o seu desejo interno, mas é um desejo absoluto e ele pode às vezes ser muito forte, né? Mas às vezes a gente, como sociedade, a gente acaba julgando e às vezes acaba categorizando um abuso de substância numa categoria muito diferente da pessoa que
come demais, ou uma pessoa que compra demais, ou o que seja, né? Então tem vários tipos de vícios e desejos incontroláveis que a gente acaba, às vezes, né, separando em categorias, mas na verdade são coisas humanas. E ele diz no verso 2, Well, centuries are what it meant to me, a cemetery where I married the sea. A stranger thing could never change my mind, I gotta take it on the other side. Né? Então, curioso assim, né? Os séculos é o que significou para mim, né? Ou seja, essa coisa provavelmente estava remoendo na cabeça do Anthony durante muito tempo, né? Então, a pessoa que sofre, né? Isso é interessante também, né? O tempo é relativo, isso a gente sabe, mas para a pessoa que sofre, o tempo passa mais devagar. Então, o Anthony dizendo que parecia que foram séculos, é porque provavelmente ele estava sofrendo, né? A cemetery where I married the sea é a ideia de que quando o Hillel morreu, o Anthony não conseguiu, e talvez por isso o sofrimento de séculos, ele não conseguiu ir no enterro, né? No velório do cara, não conseguiu visitar ele no cemitério. E aí ele disse que ele escolheu então ir para uma clínica de reabilitação que era no Havaí. Né? Então, a ideia de nadar no oceano trazia paz para ele. Então, um cemitério que ele casa com o mar, parece interessante, que ele estava, né, a dor dos séculos, ao mesmo tempo que ele estava velando o amigo no seu processo de limpeza pessoal junto com o oceano. Né? Então tem várias metáforas aí. Né? O mar é um purificador, então viver o luto do amigo no mar pode ser uma ideia de se purificar mentalmente, ao mesmo tempo que seja a sua adição às substâncias e ao mesmo tempo que ele está ali vivendo o luto da morte do seu companheiro ali, né? A stranger thing could never change my mind, I gotta take it on the other side, né? Então, essa coisa estranha nunca poderia mudar a minha mente e eu tenho que levar, né? Tenho que enfrentar o outro lado. Então, essa coisa estranha que nunca poderia mudar a mente dele, pode ser várias coisas, né? Mas essa ideia também, eu acho que aqui, o que eu interpreto, e como eu sempre digo agora, eu gosto de reforçar isso, porque tem aparecido nos comentários, né? Então, a minha interpretação não é a única, né? Então tem uma interpretação diferente, sempre pode deixar embaixo nos comentários, quer complementar alguma coisa que eu falei, não existe interpretação errada, às vezes a gente pode citar aqui uma coisa que o próprio artista falou, mas quando o artista entrega a música para o mundo, ela é das pessoas. Então, qualquer coisa que ele falou, ele pode estar falando de substâncias, mas alguém que não conhece toda essa história por detrás desse som, pode escutar essa música e entender o Other Side como qualquer outra coisa, e talvez às vezes faça até mais sentido para aquela vivência particular daquela pessoa. Então, ele está dizendo que essa coisa estranha que nunca poderia mudar a mente dele, eu imagino que seja remetendo ali ao primeiro verso, onde ele está dizendo que ele consegue surfar essa onda, né? Então, por mais que essa substância estranha esteja tentando puxar ele para baixo, tentando velar ele no mar, né? Fazer esse enterro, ele ainda consegue se sobressair, ele ainda consegue flutuar, né? Nessas linhas muito perigosas, né? E aí ele diz, eu vou enfrentar o outro lado, né? Então, complementando o que eu falei. Aí ele repete várias vezes, né? Take it on the other side, take it on. E aí no verso 13 ele diz, Pour my life into a paper cup, the ashtray is full and I'm spilling my guts. She wants to know, am I still a slut? I gotta take it on the other side. Né? Então, vamos lá. Despeja a minha vida em um copinho de papel. Né? Então, o clássico aí dos seriados americanos é ter aqueles copinhos, né? Eu acho que no Brasil a gente não faz isso, né? Mas quando a gente olha esses seriados de hospitais assim, americanos, filmes e tudo mais, os remédios vêm em copinhos de papel. Então, talvez seja isso, né? Ou até mesmo o paper cup pode ser a ideia de um café, né? Porque ele está dizendo aqui, the ashtray is full and I'm spilling my guts, né? O cinzeiro está cheio e eu estou aqui spilling my guts, né? Despejando as minhas entranhas, né? Então, vomitando, né? Spilling my guts é um jeito mais complexo, né? mais formal de dizer que ele está jogando tudo para fora, né? Então, outra metáfora aqui, né? E também a ideia de... O spill é a ideia de despejar, né? Então, vamos lá, né? Então, pode ser também, simplesmente ele tá... O que eu vejo aqui, né? Cinzeiro cheio, copinho de papel e ele tá despejando, né? Deixando as coisas saírem, né? Essa também pode ser uma metáfora. Mas é a ideia de que sim, ele pode estar na clínica de reabilitação e os remédios que ele tem que tomar para se curar, né? Ou para ficar sóbrio vem nesse copinho de papel. Então, clássico das clínicas de reabilitação e dos seriados americanos ali, que a gente tem como referência de hospital e drogas e tudo mais, né? De remédios que dão. E aí ele também pode estar dizendo, tá numa sessão de terapia, né? Então, o cinzeiro está cheio, porque ele pode estar na reabilitação também, né? O que eu sei sobre as coisas dos Estados Unidos é que a única coisa permitida numa clínica de reabilitação é a pessoa fumar, né? Então, é a única substância que elas podem ter e que seja permitida, né? Café e cigarro é a única coisa que eles não cortam das pessoas, né? Mas aí ele pode estar
dentro da clínica, numa sessão de terapia, né? E aí o paper cup pode ser os remédios, mas também pode ser um café que ele está tomando, e ele está fumando ali, conversando com o terapeuta, que é a ideia de spilling my guts, né? Eu estou despejando as minhas entranhas, eu estou me confessando. Spilling my guts pode ser confessar também. Ou, então, tem todas essas metáforas de saída, né? De confessar alguma coisa, de entregar a palavra, de falar o que está sentindo, mas o spilling my guts também pode ser o literal de vomitar, porque ele pode estar sentindo os efeitos da abstinência. E ele diz, she wants to know, am I still a slut? I gotta take it on the other side. Então, ela quer saber se eu ainda sou uma vagabunda, né? Então, slut não tem como traduzir como outra palavra, mas é curioso porque talvez ela seja terapeuta, ou ela seja a voz interna, ela pode ser esses desejos irrefreados, né? E a ideia dele ser uma slut, né? Slut é a pessoa que se entrega aos desejos, né? Então, dizendo de uma forma mais formal. Então, né, a gíria slut significa vagabunda, se a gente traduzir diretamente, mas tem essa ideia da pessoa promíscua, né? A pessoa que se entrega aos desejos irrefreados, como eu falei antes. Então, é essa ideia de que talvez pode ser terapeuta, pode ser outra pessoa que ele esteja conversando, mas é a ideia de que ele se sente assim, nessa posição de slut, porque ele está se entregando ao desejo da substância, né? Então, ele diz, I gotta take it on the other side. Né? Então, ele aqui nesse cenário que eu interpreto como clínica de reabilitação, ele está dizendo, eu tenho que enfrentar o outro lado. Né? Então, o outro lado é onde vivem os desejos. Né? I scarlet starlet and she's in my bed, a candidate for the soulmate bled. Push the trigger and I pull the thread, I gotta take it on the other side. Né? Então, a scarlet starlet and she's in my bed. Né? Então, uma starlet é uma atriz ou uma pessoa, é uma expressão bem, até nos 50, eu acho, né? Starlet. É uma atriz nova que quer alcançar a fama, né? Então, é aquela pessoa deslumbrada, né? Então, o clássico de Hollywood, assim, né? Pessoa que quer se mudar para lá e aí vai virar garçonete, mas ela vai tentar achar uma chance para participar de um filme. Então, né? Hoje que tá aparecendo tanta podridão que a gente sabe que tem em Hollywood, né? Então, um lugar que a gente sonhava tanto em fazer parte, né? Ou pelo menos nos passavam essa ideia desse glamour e dessa fama e dessa... né, grana, fãs, riquezas, talento, criatividade, tudo isso que nos passavam essa imagem, a gente tinha que por detrás disso tinha muita podridão, né? Então, a Scarlet Starlet, né? Então ela era aí Starlet seria uma pequena estrela, né? Então ela quer ser ela é uma pequena estrela que quer ser uma grande estrela no futuro, mas o Starlet a gente pode traduzir como deslumbramento, assim, uma pessoa deslumbrada. Então, uma pessoa deslumbrada avermelhada, né? Scarlet é o escarlate, né? Aquele vermelho profundo, aquele vermelho meio sangue, né? Então, ela é uma deslumbrada avermelhada. Também já pode ter outras conotações aí, né? And she's in my bed, né? E ela está na minha cama. Então, o Anthony aí também, californiano, hollywoodiano, talvez, né? Pode ser uma expressão para a própria substância, ou até para o desejo dele, né? Então representado pelo feminino, que também é uma das representações artísticas do desejo, mas também pode ser uma expressão para seringa, né? Então, a ideia a heroína, se não me engano, tem uma cor avermelhada e tal. Então, tem algumas quando preparada e tal. Enfim, né? Tem tantas coisas desse mundo aí que eu também não conheço muito bem, mas ele diz a candidate for the soulmate bled. Então, a candidata para minha alma gêmea sangrou, né? Então, aqui é que eu acho que é esse duplo sentido, né? Que são os dois grandes problemas do Anthony, né? Substância e relacionamento e amor, né? Então, ele não sabe se essa deslumbrada, né? Eu vou chamar de deslumbrada, né? Mas a Starlet pode ser uma moça, ou pode ser os dois até, né? Lembra da outra letra que a gente tinha analisado, em que ele divide substâncias com uma moça que ele estava se relacionando na época. Então, ela é uma candidata para a alma gêmea e ela sangrou, né? Então, a ideia de injetar, a gente já traduziu também em vários outros vídeos que falam sobre coisas injetáveis, é que a pessoa também sangra, né? Sai um pouco de sangue e tal. E as pessoas testam a seringa puxando, né, para ver se pegou uma veia e aí a seringa fica cheia de sangue também, né? Então tem várias conotações aí, mas é essa ideia de que o Anthony aqui tá talvez se relacionando com essas duas coisas, a sua adição às substâncias, né? O seu desejo irrefreado pela substância, porque ele não consegue controlar isso, mas também o seu desejo desenfreado sexual, representado por essa moça deslumbrada que foi para Hollywood, provavelmente conheceu o Anthony Kiedis. Então tem muita coisa desse mundo aí que pode ser traduzida nessas duas frases, né? E aí a ideia da substância ser a alma gêmea dele é porque ele está sempre nessa ambivalência, né? Será que ele ama tanto a substância assim?
Será que ele ama tanto essas pessoas, né? Essas mulheres que entraram na vida dele? Então ele está sempre nessa dualidade, né? Push the trigger and I pull the thread, I gotta take it on the other side. Né? Então, empurre o gatilho e eu vou puxar a corda, né? I gotta take it on the other side. Eu preciso enfrentar o outro lado. Então, o que é interessante aqui é que push the trigger, né? Então, a metáfora para a pessoa puxar o gatilho é a ideia de dar um tiro. É a ideia de né, causar mal a alguém, né? Ou às vezes até, ele tinha falado aqui em tirar a própria vida, né? Em algum outro verso anterior, né? Porque é o cortar a garganta, né? Então, puxar o gatilho dá uma conotação de tirar a própria vida. Só que aqui no caso ele diz push the trigger. Então ele está empurrando o gatilho, que é a seringa, né? E aí ele está dizendo and I pull the thread. Eu puxo o fio, né? Que é thread é bem a ideia de fios, né? Fios de corda, fios de alguma coisa. Então ele está puxando o fio, que também dá uma ideia de forca, né? De enforcamento, puxar o fio, mas é a ideia de também puxar o torniquete que eles amarram no braço para poder injetar substâncias. Então, é uma metáfora para um encerramento da vida, uma overdose, talvez, ao mesmo tempo, né? Não é nenhuma overdose, é a ideia de tirar a própria vida, né? A pessoa quer parar de viver, então ela está fazendo essa sequência de coisas aqui para se encerrar, e aí ele está dizendo, só que com essa metáfora de se injetar ao mesmo tempo, né? Então, empurrar o gatilho e amarrar a corda, né? Então, dualidade bem poética, né? I gotta take it on the other side, né? Então, eu vou enfrentar o outro lado, mas aqui, literalmente, ele está indo até o outro lado, né? Ele se deixou levar e vencer pelo prazer de usar substâncias e depois, né, ele vai ter a decepção das consequências, né? Take it on the other side, I don't believe it's bad. E aí ele diz, turn me on, take me for a hard ride, burn me out, leave me on the other side. I yell and tell that it's not my friend. I tear it down, and then it's born again. Olha só, interessante. Muito poético também e já mostra um lado dele que ele está irritado, né? Turn me on, take me for a hard ride. Né? Então, turn me on é me ligue, né? Vira chave, me deixa ligado. Mas também turn me on é a ideia de ficar excitado. Né? Então, é uma metáfora que freudiana, né? Entre o desejo irrefreado psíquico, né? Que quer tudo e todos e todas as coisas ao mesmo tempo, e que se a gente não tivesse o superego para nos regular, nós seríamos seres totalmente, né, brutais e aproveitar a vida ao máximo e morrer em uma semana. Então, ele nesse momento aqui, o turn me on é vira essa chave, né? Vira essa chave, abre a jaula, deixa essa fera sair, e ele está dizendo take me for a hard ride, né? Me leva aí para um passeio duro, né? Então, ou seja, vai ser um passeio, né, intenso, né, agressivo. E aí ele diz, burn me out, leave me on the other side. Né? Então, burn me out é a ideia de me queimar, né? Me desgaste, me gaste, né? Porque o burn me out é a ideia de, pode ser o queimar literal, de ele se sentir queimado, depois arrependido, né? De gastar a luz da vela, né? Perder a chama, né? Acabar com a chama dele. Mas o burn me out é o que a gente conhece como burnout também, né? Ele está dizendo assim, acaba comigo, me esgota, né? Então, burn me out. Esgota comigo, vai fundo, né? Então, ele se entregando totalmente ao desejo da substância, ele diz, leave me on the other side, né? Me deixe no outro lado. Aí a ideia, né, de ele não querer voltar, né? Então, pode ser aí uma overdose, né? Ou ele usar tanto a substância, abusar tanto, que ele está dizendo, não aguento mais, e vai ser, né, isso. Essa letra aqui é totalmente freudiana, né? Porque a ideia do, segundo Freud, o único prazer máximo da vida seria a morte. Né? Então, não, parece macabro, mas segundo a teoria é que se a gente deixasse, como eu falei assim, se a gente deixasse o nosso prazer tomar conta, a gente ia ser seres que iam fazer tudo muito intenso ao ponto de morrer. Né? E a única coisa que pararia esse desejo irrefreado de sentir o prazer máximo das coisas seria a morte. Porque a morte é algo que a gente não tem representação. E por não ter representação, representaria algo inalcançável, inatingido, e ela não só calaria essas vozes de desejo, mas ela em si seria o desejo supremo. E aí ele diz, I yell and tell that it's not my friend, I tear it down, and then it's born again. Então ele diz, eu grito e digo que não é meu amigo, né? Então que essa coisa não é amigável, não faz parte do meu ciclo de amizades, ou seja, ele brigando com esse desejo irrefreado. I tear it down, and then it's born again. Então, eu destruo, né? Tear it down é a ideia de desfazer,
desconstruir, né? Também é a pulsão de morte, né? Então, ele tenta destruir e acabar com essa estrutura psíquica, mas ela acaba nascendo novamente, né? Então, não tem mais nada que se repita aqui. Ele repete o refrão de novo. Mas é interessante que ele termina a música dizendo mais ou menos o que ele iniciou falando a música, né? Que não tem cura. Ele vai estar sempre vivendo com essa... Né? Eu acho que é interessante, assim, separar... Claro, né? O canal é música, inglês e psicologia, né? Então, quando eu falo desejo, é isso que eu tô falando, né? Não é o desejo de que, tipo assim, como eu gostaria que essa pessoa usasse substâncias, né? Como eu gostaria de estar nessa posição. Não, é o desejo puro, é o desejo da vontade, é o desejo primal, é um desejo animal que ele precisa ser satisfeito. E a pessoa que abusa de substâncias, ela vive mais em contato com esse tipo de desejo, com esse tipo de força, né? E o Anthony sabe que quanto mais ele tenta apagar essa chama, mais ela volta. É tipo uma vela de aniversário daquelas que não apaga nunca, né? Ele tenta assoprar essa chama, ela volta. Ele tenta assoprar e ela volta. Esse é o desejo irrefreado que permeia na mente de alguém que abusa de substâncias, e esse desejo vai estar sempre lá. A pessoa pode... Por isso que ela não consegue apagar. Esse desejo vai estar sempre lá, mas o máximo que tu consegue fazer é manter essa chama bem leve e sob controle. Mas ela nunca vai se extinguir. Então essa foi a minha interpretação de Other Side, né? Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.